Oi pessoal, hoje eu quero estar falando com vocês a respeito de penitência versus perdão. Repartir também aquilo que a gente tem vivido nesses dias e aprendido nesse caminho chamado graça. Primeiro eu quero falar a respeito do que é penitência, daquilo que eu tenho entendido. Vamos dar, por exemplo, o nosso sistema penitenciário. Quando uma pessoa comete um delito, ele é levado a julgamento. Depois desse julgamento, ele recebe uma sentença. Depois dessa sentença, ele está perdoado. Vamos dizer que o cara saiu, cometeu um assassinato, cometeu um roubo, ele cometeu um delito de uma forma explícita. Então, ele é levado a julgamento e recebe do juiz uma sentença. Seja ela qual for, mas vamos tomar por exemplo aqui que ele receba 3 anos de condenação num sistema penitenciário. Depois desses 3 anos, ele sai perdoado do crime que ele cometeu, ou do delito que ele cometeu. Assim acontece dentro do molde religioso que existe hoje no nosso meio evangélico, católico, espírita. Quando a pessoa comete um pecado, comete um delito, ele vai até o juiz, que seja a sua liderança espiritual, para receber dele uma condenação. Aí essa liderança espiritual olha para ele e fala: olha rapaz, o seu pecado tem tal peso, ou o seu pecado tem tal peso. E esse peso muda muito de acordo com a pessoa. Se o cara for um cara influente, tiver um bom dízimo, se ele tiver uma família grande, se ele for um bom músico, né? Ou a forma mais explícita é quando se tem a concorrência querendo esse cara para eles. Aí o pecado dele sempre pesa menos. Depois dessa análise, dessa liderança espiritual, ele aplica um julgamento. Ou o cara vai ficar tantos dias sem ministrar, ou até ele pode ser expulso do rol de membros do clube. Da igreja. Depois disso, o que acontece? Ele é perdoado por aquele sistema religioso, porque ele cumpriu a pena. Vamos dizer que ele levou 3 meses de gancho para não ministrar. Depois desses 3 meses, ele está apto a ministrar novamente. Só que da mesma forma que acontece no sistema penitenciário, acontece no sistema religioso. Como assim? Quando a pessoa, como eu disse, cometeu o delito, pagou por aquela sentença, quando ele sai, ele recebeu o perdão por aquele pecado que ele pagou. Ou seja, aquilo pode até não ter saído de dentro dele. Ele continua com o desejo de matar, ele continua com o desejo de roubar, ele continua com o desejo de cometer os delitos, mas por aquele específico que ele cometeu, ele foi perdoado. Assim também dentro do sistema religioso. Depois de um prazo determinado pela liderança espiritual, essa pessoa está apta a estar à frente de novo ou exercendo qualquer função dentro do sistema religioso pela qual ela pertence. Dentro do sistema religioso católico, a coisa até fica um pouco mais fácil. O cara chega no confessionário e fala: ó, seu fulano, o seu padre, o seu bispo, o seu alguém, eu cometi tal delito. Aí essa pessoa muitas vezes nem conhece a pessoa pela qual ela está ouvindo. Ele fala: você vai rezar então 20 Ave Maria, 10 Pai Nosso e 2 terços. Sei lá como é que chama aí. Tá? E essa pessoa então sai, reza, faz esse castigo, essa penitência que ele tem que cumprir, e depois disso aí então está perdoado. O que me chama a atenção dentro da penitência em si, no sistema religioso, é que eles nos colocam com capacidade para pagar o nosso pecado. E isso é totalmente fora daquilo que o Cristo nos mostrou. Nenhum de nós, nem você, nem eu, nem homem algum tem condições de pagar o seu pecado, porque nós temos a raiz do pecado. O único que foi capaz de pagar todo o pecado foi o Cristo. Dentro ainda da penitência, esse sistema religioso que existe hoje, eles vão colocando adendo ao sacrifício da cruz, com coisa que se você fizesse
ou pagasse a penitência, ou você fizesse qualquer tipo de voto, qualquer tipo de jejum, qualquer tipo de situação, de oração, de campanhas. Meu Deus, que isso? Ou quebra de maldição, ou sei lá, despecadar, ou descapetar, sei lá como você chama isso. A questão toda é a seguinte: não há nada que possa ser acrescentado à cruz do Calvário que o Cristo já não tenha feito. Não tem. Não há nada que possa fazer de você perdoado, a não ser o sangue da cruz. Não há nada que pode cobrir a vergonha do seu pecado, a não ser o sacrifício do Cristo. Mas a penitência coloca isso como uma mentira. E muitas vezes vivemos isso dentro de um sistema religioso sem nos atentarmos para isso. Eu vivi isso durante muito tempo, aqui nessa cidade, aqui nessa casa, aqui dentro do meu coração, quando eu era condicionado a fazer situações, a fazer votos, a fazer jejuns, a fazer orações, a fazer quebras, a fazer qualquer outro tipo de jugo que era colocado sobre os meus ombros através de homens. Isso não me levou a lugar nenhum. Isso não tirou de mim o peso do pecado, não tirou de mim o jugo, nenhum tipo de gancho, nenhum tipo de situação que pudessem promover sobre a minha vida, gerou vida em mim. Por quê? Porque dentro de um sistema religioso, você tem que se vestir de uma situação onde não é real. Você tem que se vestir, se uniformizar de acordo com que aquela liderança ou que aquele gerente, porque eu vou ser sincero para você hoje, a religião para mim não passa de um comércio. Eu não falo simplesmente das igrejas que trabalham no evangelho da troca, ou no evangelho da prosperidade, ou evangelho do medo. Eu falo que o sistema religioso todo ele, sem exceção, trabalha com tudo que é fora do que o Cristo ensinou. Batalha espiritual é real? É real. A sua vida tem que ser uma batalha espiritual. Voto é real? É real quando você entende que está fazendo isso para agradar a Deus. Jejum é real? É real quando o Espírito Santo te promove e quando você faz isso de maneira quieta, sem promover e sem falar nada a ninguém. Porque o próprio Evangelho nos ensinou, quando você jejuar, levante, lave o seu rosto, passe óleo no seu cabelo para que ninguém saiba que você está jejuando. Ou quando você faz qualquer coisa para Deus, faça de uma forma que a sua mão direita não conte para a esquerda. Quanto mais o irmão do seu lado fique sabendo. Mas eu vivia assim. Eu vivia dessa forma penitenciária religiosa. Pode ser estranho, mas é verdade. Eu chamo a igreja hoje de prison break. Cara, os caras são livres e caem para dentro de um jugo, porque isso não existe. O evangelho do medo é um evangelho tão maldito que ele anula o sacrifício da cruz. Ele dá ênfase ao diabo e esquece de Jesus. Por quê? Porque ele te fala que se você não fizer assim, 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 assim e assim, você vai para o inferno. Isso é uma mentira. Porque a palavra diz que todo aquele que confessar com seu coração que o Cristo é o Senhor, esse será salvo. Seja esse homem dentro de um sistema religioso, ou seja esse homem fora de um sistema religioso. A palavra diz, não é você que está dentro de um sistema, ou não é você que está dentro de qualquer denominação, vai ser salvo. No entanto, que se a gente observar os evangelhos, quando Cristo disse para os seus discípulos, saiam, vaza todo mundo, eu não quero ninguém aqui do meu lado puxando meu saco. Eu acredito que Jesus falou assim. Vai cada um para um canto. Vão falar das maravilhas que vocês viram acontecendo na minha vida, na vida de vocês. Vá, pregue o evangelho, cure os enfermos, ressuscite os mortos, fale das maravilhas que o Cristo é. Em nenhum momento ele falou assim, em cada lugar que você passar, você pega uma sinagoga, ou você pega um salão, ou você pega qualquer coisa e estipule ali uma denominação. Em nenhum momento o Cristo falou isso. Em nenhum momento o Cristo falou assim, promovam aquilo que eu faço. Em todo tempo ele dizia, faça aquilo que eu faço. O problema do sistema religioso hoje, penitenciário, é que ele te ensina a fazer e não a ser.
O sistema religioso está preocupado na performance e não na essência. E o Cristo nunca se preocupou com performance. Porque a própria essência, quando você tem a essência, a sua vida reflete isso. Quando você tem a essência do Cristo, os seus atos são como Ele. Muitos dizem que o jejum ele é feito para poder santificar, e eu não concordo com isso. Porque santificação é o quanto do Cristo você tem. Porque o Cristo diz, sede santo porque eu sou santo. O próprio Deus falou assim. Significa que quanto mais de Cristo eu sou, mais santo eu sou. O jejum, qual é a função do jejum? Mortificar a carne. Nada mais. Santificar não é oração. Santificar não é jejum. Santificar não é performance. Santificar é ser Cristo. Cristo aqui dentro. Cristo nos meus olhos, Cristo nos meus ouvidos, na minha boca, nas minhas mãos, nos meus pés. Isso sim é ser santo, como Ele é santo. Voltando agora para o tema de hoje, penitência e perdão, acredito que a questão da penitência ficou clara e a gente poderia estar falando aqui a respeito disso mais 20 partes de 10 minutos. Mas não é esse o desejo do meu coração. Eu quero falar com você a respeito do perdão. Você que tem se sentido julgado, você que tem se sentido aprisionado dentro desse sistema maldito religioso, onde homens se denominam santos e não são, onde homens se denominam cobertura e não são, não há quem possa cobrir alguém. Meu Deus do céu, até quando isso vai ser uma verdade ou uma iniquidade dentro do sistema religioso? Quando nós vamos entender que a nossa cobertura é o Cristo, quando entendemos que a nossa cobertura é o Cristo, você corta qualquer tipo de intermediário, né? Eu falo assim, ó, os evangélicos, eles descem o pau nos católicos. E aqui eu não estou defendendo nenhum nem outro, porque eu não sou nem evangélico e nem católico. Eu sou seguidor do Cristo. E isso me basta. O evangélico detona o catolicismo. Até o movimento carismático, que abandonou todas as imagens, quase todas, porque ainda permanece uma, que é a Maria. E os evangélicos dizem, isso é mentira, porque lá ainda tem a Aparecida, lá a Maria, que seja qual for o nome que ela tenha, e eles não conseguem deixar daquilo, deixaram todos os outros, mas aquele tá lá, Por que não tira aquela santa de cima? Aí eu vou acreditar que o Espírito está lá. Agora eu pergunto para os evangélicos, por que você não tira o pastor do púlpito? Faça um teste. Se o pastor não for um dia e não subir no púlpito, você não sabe o que fazer. Porque a sua idolatria por ele é igual à idolatria do católico pela Maria Aparecida, seja qual santo for. Porque idolatria significa tudo aquilo que toma o lugar do Cristo no meu coração. Se você vai para a sua igreja, seja ela qual denominação for, sentar num banco e não souber o que fazer quando um homem não está na frente dirigindo, você o adora, assim como os católicos adoram as suas imagens e aos seus santos. Quando você começa a entender essa situação, que não há intermediário entre você e o Cristo, você começa a sentir uma liberdade. Uma liberdade. Tá? Preste atenção. Eu sei que você aí pode estar corroendo, ou me xingando tudo, ou falando que é heresia. Pode falar o que você quiser. A questão toda é o seguinte, eu não estou colocando em dúvida os 5 ministérios. Preste atenção, eu não estou colocando em dúvida os 5 ministérios. Os 5 ministérios foi levantado pelo próprio Deus